Fala galera! Estamos aqui mais uma vez para gravar o podcast Vozes da Cidade nos estúdios da Ritmos. E hoje o meu convidado, ele é multitalentos. Ele é ator, ele é decorador, ele é intérprete, ele é poeta, ele é escritor, enfim, ele é um misto de arte e cultura. Hoje eu vou conversar aqui com Ronaldo Barcelos. Ronaldo, muito obrigado por ter se disponibilizado a vir aqui bater esse papo comigo hoje. É sempre um prazer. Estar com você é sempre um prazer. Não sei o que você está querendo de mim, não, mas eu estou aqui com um monte de coisas. Então, como eu anunciei, você é um compilado de coisas relacionadas à arte e à cultura. E isso é muito legal. Primeiramente, é uma honra para mim estar aqui batendo esse papo contigo hoje, porque não é novidade para ninguém, né? O tanto que eu te admiro e eu, graças a Deus, já tive várias oportunidades de falar isso diretamente a você. E eu queria saber de você, como é que foi assim, como que essas coisas das artes, né, começaram a nascer em você? Eu sempre fui assim, muito encantado com tudo. A começar que eu tive um encanto, sempre um encanto muito grande pelo circo. Já eu acho que é a grande arte. Sim. O circo é uma coisa que sempre me fascinou. E dali eu acabei encontrando pessoas envolvidas com a arte em si, que me apresentaram coisas que despertaram em mim essa vontade de fazer, de estar no meio. E eu, para dizer a verdade para você, eu acho que foi o primeiro momento foi com a questão do teatro na década de 70 do século passado. Olha que maravilha eu poder falar isso com essa carinha linda que eu tenho. Ah, meu Deus, é isso. E ali eu comecei a ver coisas e fui me interessando, acabei descobrindo como chegar ao eixo de cada momento que eu me encantava. Eu descobri, é por esse caminho que eu chego ali no eixo, eu chego no meio, eu vou poder rodar a roda principal. Sim. E acabei fazendo essas coisas todas, que foi muito bom, tive pessoas maravilhosas, que eu acho que não seria problema nenhum, de repente estar citando nomes aqui, se precisar, com certeza, o bem que me fizeram, eu tenho que cantar. Então, o seu encantamento pelas artes, né, começou muito cedo, como você falou. E como foi, assim, a primeira? O que você começou? Você começou pelo teatro? Porque, na verdade, você é multitalentos, né? Você Imagina. dança, é poeta, escreve, já atuou, né? Qual foi o seu primeiro contato, assim? Foi com teatro? Acho que foi teatro, sim, eu vou voltar aqui, lá em 1976. Foi criado um grupo teatral aqui, não me lembro o nome mais, mas eu lembro que eu tinha um trabalho em cima de uma peça, Procura-se uma Rosa. Esse grupo era dirigido por uma pessoa fabulosa chamada José Teófilo Machado. É pai de Cláudio, que eu também tenho uma admiração imensa. E ali foram feitas reuniões para que a gente pudesse estar definindo o elenco, mas eu não entrei no elenco, porque eu não fui à reunião. Como sempre, a minha vadiagem era mais importante, por uma coisa ainda que eu não sabia o que era. Sim. Depois eu acabei acompanhando todo o trabalho, trabalhei na contrarregragem, não sabia nem o que era. Tudo ele foi me dizendo, me explicando o que a gente tinha que fazer, aquelas coisas todas. E daí veio essa questão do teatro. Dançar, eu já dançava na cozinha com a minha mãe. Minha mãe dançava, era exímia dançarina de baião. Ela dançava aquelas músicas de Luiz Gonzaga, aquela gente toda. Isso era no rádio, tá? Uma coisa maravilhosa, rádio de válvula. E aí na minha casa era o grande instrumento de diversão que a gente tinha dentro de casa. Nada de televisão, isso não existia pra gente. Então tinha esse rádio e ela cantava, minha mãe cantava. Uma voz muito interessante, uma voz muito bonita. Cantava as músicas de Elisete Cardoso. E ali ela dançava muito e eu dançava com ela. A gente dançava na cozinha, a gente dançava... Ela dançava e eu dançava junto. Dançava, rodava, dançávamos com a vassoura. Era tudo muito interessante. Então era uma coisa que a dança tinha aquela coisa de me chamar muito a atenção. Aí depois apareceu na televisão, a gente já estava chegando naquela televisão preto e branco. Sim. Aquela de madeira que dava cupim e que tinha aqueles pés palito. Apareceu na televisão um momento muito interessante, os Dizzy Croquette, que faziam dança. Tinha uma coisa, um momento assim, eu ainda era muito novo, muito criança, muito cá no interior, né?
Mas já existia os Dizzy Croquete, aquela coisa toda, uma gente maravilhosa, livres de qualquer bobagem, e que eles dançavam, que faziam, e dali foram aparecendo outros que dançavam, foram aparecendo outros que dançavam. Chegamos lá já na década de 70, foi aparecendo as frenéticas, foram aparecendo, aí surgiu o grande, o mito, o mágico, né, em Mato Grosso. Então a gente começou e aquilo mais forçava a gente a gostar das coisas. Sim. E depois a dança vai aparecer num outro momento, eu já estava mais adulto, já dono da minha vida e dono do meu dinheiro. Aliás, eu sempre fui dono do meu dinheiro. Nunca foi muito, mas sempre foi meu. Porque é o que eu fazia surgir desde os meus 7, 8 anos de idade. Graças a Deus por isso também. Vocês vão me viver sempre agradecendo, né? E isso é muito importante, né? Porque eu agradeço, mas porque fui eu que fiz. É meu porque foi eu que fiz. É meu porque foi eu que comprei. Verdade. Entende? Isso eu acho que as pessoas precisam de pensar nisso. Não pode ser meu porque eu peguei de alguém. Isso é péssimo. Mas vamos lá. Verdade. Ronaldo, você falando aí com essa questão da dança, né? E aí você depois foi estudar dança, né? Foi fazer aulas de dança. Sim, fiz. Sim. Eu fiz aproximadamente 7 anos. Faltavam uns 3, 4 meses para fechar 7 anos de dança contemporânea, dança afro e jazz. Com a Márcia Cristina Lisboa, em Campos. Ela é, para mim, ainda vai ser sempre aquela figura maravilhosa que me proporcionou viver toda essa situação. Me lembro perfeitamente, não sei se você me falar, foi em que ano? Não sei não. Mas eu sei que foi o primeiro festival de dança de Joinville. Sim. Que hoje se tornou nesse Bolshoi maravilhoso que o Brasil ricamente sustenta, ostenta e faz acontecer. Eu tive no primeiro Festival de Dança de Joinville com o grupo da Márcia Cristina Lisboa. Na categoria Amadores, né? Sim. Era concorrência. Você ia para lá para disputar uma posição. Mas a gente não conseguiu ficar entre os 3 premiados. A gente ficou na quarta posição. Isso para mim foi a glória. Sim, num primeiro festival, né? Sim. Que hoje é muito grande, devia estar começando ainda, né? Vocês vão para esse primeiro festival, ainda conseguem ficar no 4º lugar, é como se fosse o primeiro lugar, né? Sim, foi um espetáculo. Estou aqui tentando lembrar para te dizer o título da coreografia, mas eu não me lembro se foi Zardoc, que Márcia tinha umas coisas assim meio místicas, né? E maravilhosas, as coisas bacanas, que ela criava umas fantasias assim, e trabalhava com bruxos e magos, duendes, aquelas coisas todas, mas Sim. tudo na dança. Não se falava, só dançava. A gente dançava música lá, todo sempre instrumental, e todo o movimento voltado para essas figuras, e a gente foi com esse espetáculo para lá. Tenho ligeira impressão que foi esse mesmo. Se não for, depois Márcia me diz. E a gente foi fazendo aulas de dança, e daí eu fiquei ali com ela por um período de aproximadamente 7 anos. Sim. E vim trazendo isso para São Fidélis. Tão encantado fiquei. Não é nenhuma pretensão, tá, gente? Mas a primeira, eu não vou falar nem academia, mas o primeiro espaço de dança em São Fidélis eu que montei. E eu fazia iniciação de jazz e dança contemporânea com um montão de gente. Tenho a ligeira impressão que a diva Sabrine Magalhães começou essa função comigo, como tantas outras meninas que depois continuaram na dança. Renata Talon, que é também uma potência. O tempo passou, né? Claro, Sim, passou para mim, não vai passar para elas, por quê? Né? E é bom o tempo passar, Um abraço para né? vocês, porque essas energias são positivas para mim, entende? Sim. E é bom passar e a gente ter essas histórias guardadas, porque é a minha história. Eu não posso abrir mão disso, porque eu vou estar me anulando. Verdade. Eu não abro mão da minha história. Não abro não, porque senão eu estou me anulando. É muito interessante a gente estar aqui e poder falar sobre isso, né? Citar essas pessoas e ter essa vivência que é tão grandiosa para a gente enquanto artista, né? De poder contar isso e falar sobre pessoas que viveram esses momentos com a gente. Eu acho isso muito bacana. Muito bom, gente assim bacana, gente maravilhosa que entendia. A gente falava a mesma língua. Sim. Em se fazer coisas, fazer acontecer. Era um outro tempo em São Fidélis. Verdade. Era um tempo que nós tínhamos desfiles de moda, desfiles de concursos de beleza, tanta outra coisa, e as pessoas falavam a mesma língua.
Você conseguia colocar 2.000 pessoas dentro de... Hoje eu vou falar aquele nome do Tancredão, né? Que a gente colocava para ver um desfile de modas, para ver um desfile um concurso de beleza. Era um outro tempo, realmente, que é uma pena não ter mais, porque isso é necessário. É necessário porque isso faz parte de histórias, de pessoas, de culturas de locais, essas coisas todas, as culturas locais, elas estão dentro disso tudo. Porque você vê que dentro de um concurso desse, de um desfile desse, você envolvia um DJ que não tinha esse nome ainda. Gil tá por aí gritando, que fazia todas as gravações para mim. Você via pessoas, de repente, que mexiam com o cenário, com iluminação, era uma coisa que era feita, de lata, pintada de preto. Hoje a gente tem um estúdio maravilhoso desse aqui, né? Tô até pensando em morar aqui. De tão lindo que tá isso aqui, mas diz que não pode, não. Não pode, por enquanto não. Ronaldo, a questão também, você falou aí agora sobre desfile, né? Você chegou a organizar desfiles aqui na nossa cidade? Muitos. Todos os desfiles de início. Tudo começou com essa minha doideira de circense. E eu fui, era para desfile de moda, era para desfile de concursos de beleza, Garota Cidade Poema, Garota CCGB, isso tudo, passava tudo na minha mão, mas não era uma coisa que eu via isso como profissional. Eu queria ver as coisas acontecendo, a cidade em festa. Em mim existe isso, mora isso. Queria só te dizer um momento. Minha primeira professora de dança, a minha mãe. Foi ela que começou a me ensinar ritmo, porque eu era criança ainda, quando a gente tinha o rádio de válvula, que eu falei, eu era criança. E ela foi minha primeira professora de dança, e como dançava. Sim. Que mulher linda. E a partir daí foi só ladeira acima, na verdade, né? Ladeira abaixo, só se tiver um pote de ouro lá embaixo, senão não desço, não. Ronaldo, aí depois da gente falar um pouco sobre essa questão, né, dos desfiles, das organizações, eu queria falar sobre um pouco da literatura, né, da poesia, que eu acho que isso é muito forte em você. Essa questão do ser poeta, de escrever, de interpretar um texto que eu acho que você faz de uma forma majestosa, com muita maestria. É muito bonito assistir você interpretar um poema. Isso não é para qualquer... Não diminuindo outras pessoas, mas isso não é para qualquer um. Interpretar uma poesia é um peso muito forte, porque você conta uma história, você conta talvez uma dor, você conta uma alegria, e isso tem que ter pulso para fazer. E você faz maravilhosamente bem. Como é que é essa questão? Você já escreveu também, né? Você tem alguns poemas autorais. Conta um pouquinho pra gente dessa história de poesias, de interpretações. Como é que é isso? Primeiro que você me deixa um pouco tonto, né? Falar dessa coisa toda que... não, tá, tudo bem, eu vou dizer amém, tá? Mas eu vou dizer por quê também. O seguinte, a questão da literatura foi uma coisa muito interessante, porque eu já fazendo curso primário ainda no Barão de Macaúbas, tá? Eu estava lá, estudava no Grupo Escolar Barão de Macaúbas e tínhamos aulas de redação, professoras maravilhosas, e aquilo valia nota. Não era por acaso que aquilo acontecia. Porque eu acho que hoje está tudo acontecendo muito por acaso. Sim. Mas naquele tempo não, valia nota, era matéria que te levava à reprovação e a repetir ano. Mas eu acho que era interessante o que tinha ali, que a gente não percebia, foi percebendo de acordo com o tempo, que aquilo ali buscava alguma coisa dentro da gente para a gente colocar para fora. E nessas aulas de redação, eu ficava escrevendo, e queria escrever sempre de uma forma que me desse a primeira posição. Eu não sou uma pessoa fácil, no momento, para perder, não. No momento. Depois fica tudo igual, é tudo uma bobagem, a gente não perdeu, foi nada, a gente aprendeu. Mas na hora ali, a gente perdeu. Era difícil de entender que não... Era difícil de entender. Então, eu queria sempre tirar aquela nota mais alta, eu queria que a nota me desse condição de estar lá na frente, de ficar de férias primeiro. Que você não deve lembrar disso, não sei, alguém que estiver ouvindo vai lembrar. Mas a gente ficava de férias 30 dias em julho e 90 dias, dezembro, janeiro
e fevereiro, só voltando, quase novembro, que fevereiro não tem 30 dias. Aí, é tanta loucura em fevereiro, né? Eu fui nascer em fevereiro, que ele não deu nem tempo de se completar. Ficou faltando, porque eu já cheguei badalando tudo. E só voltávamos em Em março. março, né? E eu tenho certeza absoluta que a gente aprendia muito mais. Mesmo tendo esses quase 120 dias de férias no ano. Sim. Mas a gente também era ensinado de uma outra forma. Era real a forma que se ensinava. Eu hoje não acredito muito, não. Mas, enfim, é coisa da minha cabeça, não vamos entrar nesse processo. Tá? Posso mudar a perna aqui um cadinho de lugar? Posso. Pode, É fica isso à que eu preciso vontade. fazer de vez em quando. Pode ficar à Senão dá vontade. cãibra. Aí o que acontece? Daí as aulas de redação você foi descobrindo e que era bom, porque quanto mais você escrevia e melhor ficasse, melhor também era a sua nota. Era isso que eu tinha sede. E isso me levou a encontrar o núcleo do que se escreve ou do que se lê. Professoras maravilhosas, exigentes, eu acho que até meio assim, né, perigoso você dizer nomes, que são pessoas que já não estão mais aí, mas eu tenho certeza que Gustavo Policarpo jamais iria brigar comigo de citar o nome de Dona Lúcia, que era uma exímia professora de redação. Da minha época. Depois ela tinha outras aulas, mas redação, ela, no Barão de Macaúbas, era aquela professora da gente vinha acompanhando para carregar a bolsa. Sim. Ela levava os cadernos para casa para corrigir. E tantas outras, Dona Ivania Abreu, que eu me lembro perfeitamente. E eu tive essa oportunidade de estar junto com essas pessoas que tinham aquela coisa de até a postura, o sentar para ler era diferente. O segurar o livro. Aí você vai entrando naquilo, você vai entrando na leitura, você vai entrando, vai virando o personagem. Foi aí que eu descobri o eixo de como achar o personagem. Isso ainda lá criança ainda, porque eu acho que até antes dos 14, 15 anos, você ainda está vivendo um mundo bem infantil. Pelo menos com relação à responsabilidade. E tá aquela história toda. E depois foi passando o tempo, entrou para essa coisa de teatro, aí você tinha que ler para decorar os textos, aquela história toda, até que chegou foi em 1988, assim que eu comecei a trabalhar na prefeitura, enquanto uma secretária sem explicação, que infelizmente precisou ir embora daqui, né, a Rita Maria de Abreu Maia, sem explicação, e ela me traz um simpósio de literatura infantil e infanto-juvenil para a cidade, com vários nomes de escritores assim, interessantes, e aquela confusão, toda a gente vivendo aquilo. E me é apresentado, não me lembro por quem, um poema do Pedro Emílio, São Fidélis, Cantiga em 3 tempos. Chuva amarela na Gamboa, Oitis, na Avenida, chuva doce, Saputis, por aí. Sim. Tá? E eu fiquei assim, querendo saber por que chuva doce, chuva amarela, que eu fui saber que o oiti, que dá uma fruta que quando está madura, está amarela, ela cai a ponto de molhar, de fazer lama mesmo no chão. E chuva doce na avenida, isso tudo era assim que a gente buscava o personagem, o eixo. Chuva doce na avenida. Era os Saputis, dos Policarpo, aqui na Avenida 7, que caía na calçada, aquela fruta maravilhosa, cheirosíssima, com sabor espetacular, era a chuva doce, né? O que o Pedro Emílio quis dizer, que a chuva doce era o saputi. Olha o que é um poeta. Às vezes o poeta chega num ponto que a gente não consegue nem alcançar. Quando você alcança, você já está assim, ó, em êxtase. Em êxtase. E aí eu me encantei com o poema, aquela coisa toda, ele é enorme, não é enorme não, um tamanho bom, mas que conta uma história de São Fidélis. No final, é a história de São Fidélis. Quando eu chego o bumbo da banda retumba da tuba do Zé Conceição, pão, catapão, pão, pão, atrás da procissão. Seu Zé da Conceição, eu conheci, era o moço que tocava a tuba na 22 de outubro, e a gente começou a viajar nisso tudo. Daí eu tive a oportunidade de conhecer índio, de conhecer darim, de conhecer jarim, de conhecer... na Marreca eu já conhecia, que era padrinho da minha irmã, e fui conhecendo todos os outros que faziam as músicas. Alvinho, que coisa fascinante. Com aquele saxofone, com aquela clarineta dele, que cada hora era um instrumento no meio da cidade, tocando de madrugada. E eu, como sempre fui notívago, encontrava sempre, né? Sim. E de longe. Então, tinha toda essa poesia que a gente tinha essa vontade de beber.
E aí a gente foi se encontrando, né? Essa questão do poema do Pedro Emílio, que eu falei, São Fidélis, Cantiga em Três Tempos, me foi apresentado na época da Secretaria de Cultura, eu decorei o poema e fui, e dali já participei participei do meu primeiro festival de poesia, que era feito, o Festival de Poesia Falada de São Fidélis, que era feito pelo Antônio Roberto. Já tinha um tempo antes, e eu participei da versão de 1988 e fiquei terceiro colocado. Não me peça o poema, porque eu não sei mais. Eu tenho guardado, mas não sei falar, não. E dali a coisa foi rendendo, foi rendendo, foi rendendo. E com essa mesma secretária, com esse mesmo poeta do festival, chegamos a um momento, um grande momento, que, assim, que foi realmente fascinante, falando de poesia, tá? Que eu me deparei com Castro Alves. Peguei um navio daquele lá, um navio daquele que vinha da África, e entrei nele junto com Castro Alves. E aí não parei mais. Sim. Eu continuei escrevendo, participei também do Festival de Poesia em comemoração aos 200 anos da Igreja Matriz. História do meu lugar, gente, e tudo muito voltado para São Fidélis. Eu peguei essa fase, todo mundo muito voltado para cantar a cidade. Isso é muito legal, né? Assim, muitas pessoas daqui, muito, artistas e poetas, todos querem cantar as belezas da nossa cidade, né? Que tem o título de Cidade Poema. E quem faz divinamente bem. É só ir lá na biblioteca hoje, procurar, porque tem coisas guardadas, tem livros escritos lá, tudo com essa questão de quem canta a cidade. Desde Zequinha Macedo, né, que escreveu e depois transformou em música. Cidade Poema, que me fez poeta, Cidade Amor, que me faz amar. Olha só, eu peço até desculpa e compreensão às famílias dessas pessoas, de eu estar citando o nome, mas não tem como esquecer, não tem como apagar esses nomes. Não tem como falar de cultura na Cidade Poema sem citar essas pessoas que foram tão importantes para a nossa cultura, né? Eu já ouvi isso, né? De pessoas falando comigo, tem que falar, se vai falar de cultura, a gente tem que hoje tá falando com o Ronaldo Barcelos, mas é porque eu tenho sede disso e eu busco de um modo coletivo. Eu não quero nada para mim, nem para o meu bolso. Porque a cultura, primeiro você faz, depois você anota. Depois você escreve. Verdade. Não tem como, se você pegar desde lá da Idade da Pedra, sei lá como é que fala aquela gente que vira macaco, depois vai crescendo, vai... É daquela época. Eu já esqueci isso, tá, gente? De como é que é o nome. Mas eu falo só da pedra lascada. A cultura, ela era feita. Eles viviam aquilo. Depois iam nas paredes e escreviam. Os egípcios, aquilo era escrito depois do que a coisa já tinha acontecido. Porque senão eles não teriam o que escrever. Então, a cultura é isso. Cultura não é, vamos montar uma peça de teatro? Vamos. Aí, no meio da peça, quando está tudo pronto, está tudo acontecendo, agora nós vamos brigar, tá? Porque a cultura é essa. Aí briga todo mundo, desanda todo mundo, porque já era tempo, não vai dar mais tempo. É verdade. E vou te dizer uma coisa, Ricardo, com toda certeza, Dalma. Se nós cá, enquanto sociedade, não abraçarmos isso, não entendermos isso, para levar isso à frente e sustentar isso, não precisa esperar de governo nenhum. Mas eu não estou falando de São Fidélis, não. Estou falando do meu país. O Brasil não vê a cultura como coisa importante. Finge que vê. Porque se vai privilegiar aqui, aí todo mundo... aí aquela pessoa ganha milhões. Agora é outro. Mas só porque lá atrás, quem está levando para aquilo está ganhando muito mais milhões do que isso. Isso é tudo cultura passageira. Muito complicado. Não é de raiz, isso, não. Né? Não é aquela que sustenta. Não é o tambor crioulo, não é o requebrado da mulata. Ela disse que não pode mais falar isso, né? Olha que indecência. Eu não posso falar assim, aquela negra samba bem. Ela é o quê? Se ela tem a pele preta, se ela tem o cabelo duro, ela é o quê? Se ela é negra, não? Mas eu acho que aí, Ronaldo, a gente pega num ponto assim, que assim... depende de como se é falado isso, Mas né? aí eu posso falar com você. Sim.
Aí eu posso ferir você. Então, acho que é isso que precisa ser aprendido. Sim. Que eu posso falar com você também. Olha a diferença de pele, e eu vou, de repente, vou implicar com você de uma forma também. É o jeito que vocês falam, se é que existe a necessidade de falar de jeito Sim, pejorativo. e eu acho assim, na verdade, Ronaldo, eu acho que tudo tem que se basear pelo respeito, né? Se a gente Exatamente. respeita o outro, ponto, acabou tudo. Não tem Tudo tá bobagem, resolvido. Não tem Tudo bobagem, tá resolvido, não precisa né? de ficar criando situações, não tem nada. Eu respeito você porque você se fez respeitar. Falando agora um pouco sobre teatro, né? Que a gente, inclusive, fez um curso de teatro juntos. A gente, Foi. a Você gente é fez aquele um meninozinho curso. lindo. A gente fez um curso de teatro juntos Tão e pequenininho, você... tão novinho no meio já do povo. É verdade. Do povo inflamado. Assim como você desde pequeno, eu também me fiz e quis me enfiar no meio da arte desde que bom, muito... que ótimo, que desde presente muito você ter pequeno, né? entrado para esse meio, para você vir para cá, de repente, rasgar meus olhos com o canto das írias, você estraçalhar a cidade com a paixão de Cristo, que façam outras paixões. Que se copie, que se crie, que se faça. Porque você sabe que a arte ela é muito copiada. Não tem essa Verdade. coisa. Ela já está criada, ela está pronta. Então agora vamos copiar, agora eu vou colocar o meu jeito. Mas foram momentos assim, que prazer ficar até 2, 3 horas da manhã ensaiando. É verdade. Como é que foi, Ronaldo, para você, né? Você faz teatro desde muito cedo, né? Já fez várias peças, inclusive, produziu outras, sim. ajudou em direção, em cenário, figurino e tudo mais. Mas eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essas atuações suas, mas principalmente falasse um pouco também dessa oportunidade de viver a Paixão de Cristo, que foi um teatro que a gente apresentou, né, por 2 anos seguidos. Infelizmente não tivemos mais, mas quem sabe poderemos ter outras vezes. Mas assim, a gente apresentou, foi o teatro de rua com o maior público de São Fidélis até hoje, né? Como é que foi para você passar por todos esses... Acho que foi o último personagem que você viveu, foi o Pilatos na nossa Paixão de Cristo. Menino, eu fui um governador romano. Dessa cor maravilhosa que eu tenho. E aí, como é que foi para você dar vida a todos esses personagens que você viveu na sua trajetória? Foi uma coisa muito interessante. Eu falei para você que lá na década de 70 do século passado, eu encararia até um personagem do Procura-se uma Rosa. Aí não fiz. A falta de responsabilidade, para você ver que a arte te cobra. Sim. Foi falta de responsabilidade. Hoje eu enxergo isso nitidamente e vou falar que não, porque me tiraram. Para com isso, que não tem ninguém. Se é seu e acabou. Não tiraram nada. Eu que não fui. E tive também o prazer de ver um amigo meu, que é meu amigo até hoje, ter substituído. Você conhece, Heraldo Vicente. Sim. Ele foi interpretar o papel, né, o personagem que eu faria. Sim. Mas só que eu não estava nem ligado que a reunião era naquele dia, que era não sei o quê. E outra coisa, esse negócio de ficar cobrando porque a prefeitura, porque a Secretaria de Cultura não constrói... Você sabe o que é construir um teatro? Você tem que saber que você é arquiteto. 10 milhões constrói um teatro decente. Não. O município vai embarcar nessa? Tá, tudo bem, que se politicamente se vai se buscar, mas não vai ser para aqui que vai sair com tanta facilidade, não. Tem outros lugares que dão um voto com muito mais importância do que a gente. Sim. Então, você sabe que não vai ser isso. E a adaptação, sabe onde que foi apresentado o Procura-se uma Rosa? Sociedade Musical 22 de Outubro. Nós transformamos aquilo numa plateia, numa iluminação, num cenário lindo. Me lembro perfeitamente. Aí eu vou falar o nome aqui, ele vai falar assim, sem vergonha falando, que ele fala comigo. Josmar Assunção era o papel principal. Para você ver quanta gente boa que acabou se guardando, se desaparecendo da história, porque vai viver como a situação. Porque não é. E naquela época não tinha prefeitura, não sabia de nada, não. Nem pensava nada disso, não. Era o povo que fazia. Então, essas pessoas, a Tioff acabou indo embora, né? Com uma perda gigantesca. Ah, se você sabe que foi ele que me apresentou Maria Bethânia, primeira versão de Mulheres de Areia. Eu me encantei com a voz da mulher quando ela fazia o tema do maluquinho, aquele maravilhoso Jean Francisco Guarnieri, que fazia o Tonho da Lua. Tonho da Lua. Entende? E quando ela entrou com aquela música pesada, aquela coisa... Foi assim, que é isso?
Aí me apaixonei por ela, tô casado com ela até hoje. Todo mundo sabe disso, que eu tô casado com ela até hoje. A trancos e barrancos, mas tô. Aí o que acontece? E aí daí ele começou, e ele que me apresentou. Drama em terceiro ato, palco vazio, um bolachão daquele com a capa espetacular, com ela metade negra, metade palhaço, uma coisa espetacular. Eu tenho a ligeira impressão que eu tenho isso guardado até hoje. E dali a gente começou. Você fez parte do Esquálidos também, né? Fiz o Varandas e do Esquálidos. Estou chegando aí. Aí daí a pouco ele conversando, ele falou comigo. Eu estou falando de Zé Teófilo, tá? Uhum. Cláudio, não briga comigo não, mas você sabe que seu pai é meu ídolo. Entende? É o que acontece. Aí Zé Teófilo falou assim, Ronaldo, vamos chamar aquela menina tal, deixa o nome dessa guardado. Assim, porque ela é bonita, com os cabelos claros, bonitos, longos, e nós vamos fazer Otelo de Shakespeare. Eu falei assim, ai, Zé Teófilo, isso é muito para mim. Eu não conseguia entender Shakespeare, não. Mas aí eu não dei muita ênfase. Otelo. Aí depois eu fui pegar Otelo para ler. Eu falei assim, graças a Deus que eu saí dessa. Porque é uma coisa, é um tiro no meio do cérebro. Uma coisa fantástica. E eu acho que eu não tinha maturidade. O grande lance é que eu não tinha maturidade para encarar aquilo. Daí passou um tempo, aparece, né, o Grupo Esquálidos, com um texto de Antônio Roberto, sob o auspício de P.R. Wilson, outro gigantérrimo do teatro. E ele pega esse texto e transforma num musical com a aprovação do autor. E nós fizemos Profanos. Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí também estarei com elas. Aí começava aquela confusão toda, e a gente dançava, e a gente interpretava, a gente dançava, aquela coisa toda. E foi um momento assim, muito forte, porque dentro dessa loucura toda, dessa viagem toda, dessa gente junta, muita gente boa. Sim. Muita gente boa junta. O elenco era formado por... Tinham 12 pessoas no elenco. Quanto à regragem, porque eu tive um momento nessa cena que eu tinha 3 segundos para tirar uma roupa. Então eu nunca fiz, eu nunca tirei. Não tinha como fazer sozinho, Não, né? tiraram de mim todas as vezes. E foi um momento que, quando eu tirava essa roupa, era uma coisa assim meio que afro, meio que rústica. Então foi um grito, foi uma coisa que eu dançava com fogo, eu pintava o set, e aí a escultura varia. Hoje, né? Hoje não dá mais, não. Mas naquela época dava. Aí fazia. Foi tudo muito interessante. A gente viajou com a peça, a gente se apresentou em Campos. Acho que 4 finais de semana no Teatro de Bolso, em Campos, a ocupar... Não existia Trianon, né? Ocupar o Teatro de Bolso, meu querido, em Campos, não era assim, com 2 conversas, não. Tinha o Múcio da Paixão, tinha o Auxiliadora, mas o Teatro de Bolso, o Procópio, tinha que ter rebolado, e a gente conseguiu entrar lá. Tirando um pouco o Ronaldo dos palcos, né, dos grandes holofotes... Que grandes! Eu queria falar um pouquinho do Ronaldo promotor da cultura, né? Porque você, além de todas essas habilidades artísticas que você tem, você também já foi secretário de cultura do nosso município, né? Enquanto esteve ocupando, né, carregando essa pasta, fez majestosamente bem. E Obrigado. eu acredito assim que junto com esse glamour das artes, né, deve ser muito pesado carregar essa pasta da cultura, porque você Sangue, é cobrado, suor e lágrimas, escondidos atrás de um sorriso. porque você é cobrado de todas as partes, né, tanto do poder público, quanto da sociedade, quanto da classe artística. Assim, querem ver a coisa acontecer, mas não sabem o quanto é difícil, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu imagino como deve ser pesado. De verdade é assim. Sabe por quê, Ricardo? Eu acabei de falar agora há pouco. Eu estou falando do meu país, não estou falando da minha cidade. Sim. Estou falando do meu país. A cultura, ela não é vista com os olhos que ela precisa ser vista. Por quê? Nada acontece. Não acontece saúde, não acontece educação, não acontece administração, se você não tiver a cultura como alicerce de tudo isso. Verdade. Tô falando, aí já é uma questão da formação do mundo, do que eu li, do que eu entendi. Sim.
Aonde você for, qualquer livro que você for, pega a Bíblia que você vai ver a cultura escancarada lá dentro. Tanto é que você sabe que os salmos são todos poemas, né? É tudo um poema. Sim. Você já vê por aí. Então, ela não é vista. Então, fica muito difícil. E quem se envolve com cultura, quem traz essa pilorda da arte, rasgando a gente a pele por dentro, estou falando agora geral para todo mundo, é muito complicado você abrir mão. Aí você pena, você paga, você ouve coisas que você não precisa ouvir, que não é merecido a você aquilo, não tem que ser direcionado a você, mas você continua. Você continua batendo, você continua rasgando para chegar lá e fazer. E agora? Agora, como diz a minha amiga Gilmara, chupa, porque tá feito. E não tem como você vaiar, você tem que aplaudir. Mas isso dói muito e eu acredito que todas as pessoas que passam pela Secretaria de Cultura, que estou falando agora da minha cidade, vivem isso. Porque a gente vê isso no país, né? Você, de repente, vê uma Marília Pêra passar fome. É piada, né? Aquela coisa, passar fome porque fazia cultura. Você chegar a São Fidélis, um lugar pequenininho, em que as pessoas não estão ligadas a isso, entende? Eu ouvi agora, essa semana, uma pessoa, né, se diz universitária, e eu falei para você, a gente tem que ver a história até chegar à questão do menino de pedra. O menino de pedra é o quê? É Itacolomi, cacete. Itacolomi é o quê? É a nossa história, a nossa literatura, é São Fidélis. Entende? Então você vive isso. E, de repente, tudo isso eu conheci antes de ser universitário, antes de ter faculdade. Sim. Até porque a arte me tomou esse tempo de fazer uma faculdade. Eu fui fazer muito depois. Depois que eu comecei a escrever, mal e porcamente, tá? Eu admito isso, que eu fui ver, de repente, que precisava... A necessidade, A né? necessidade de conhecer esses homens, a necessidade de conhecer Ariano Suassuna, a necessidade de saber quem era o Carlos Drummond de Andrade de verdade. Porque se você não souber quem são esses homens... Como falar de cultura, falar de literatura, se você não conhece Machado de Assis? Você não sabe nada. Ele é a grande enciclopédia da nossa literatura, com tantos outros gigantescos, que você não tem nem como medir. Rui Barbosa com 1,40 m, tem explicação, né? E aí foi onde que você começa a ver. É quando você lê, aí você vai vendo isso tudo e vai te dando sei lá, esse fogo, essa coisa. Como é que chama isso aqui? Que a gente fica assim. Como é que é? Formigamento. Isso. Essa vontade de continuar para sempre. Eu ia falar que era fogo no rabo. Que vai dando na pessoa. Que você quer continuar, principalmente quando você tem um olhar coletivo. Porque se eu olhar só para mim, eu paro e fico no espelho. Sim. Aí ali eu vejo beleza, vejo feiura, eu vejo antipatia, vejo simpatia, vejo sorriso, choro. Aí eu olho no espelho, não, você precisa, cultura você tem que ter olhar coletivo. É verdade. Porque senão você não consegue conviver com outras pessoas. Nada que você fizer, por melhor que você faça, não vai durar, não vai viver. A cultura não tem, porque eu fiz. Você fez o quê? Sozinho não se faz nada, né? Não tem. E isso a gente teve essa prova gigantesca com Jesus Cristo, né? Ele que podia tudo, que pode tudo, ele pegou 12, depois ele pegou 72, depois ele pegou 144, depois ele pegou 5.000, aí falou agora que vai voltar porque ele quer todo mundo. E aí eu sou eu. Eu sou quem? Na fila do pão francês. Não, para com isso. As pessoas precisam entender que não é assim. E só vai crescer a partir do momento que você entender isso. Que você viver é isso. Praticar isto. Verdade. Eu estou aqui agora. Olha quantos nomes eu já disse para eu chegar até aqui. Você está aqui agora comigo. Olha quantos nomes que teve lá por trás para você sentar nessa cadeira. É verdade. E você não enxerga isso? Me desculpa, mas você é um besta. Vou poder falar o quê? Não estou com tempo mais para fazer economia dessas coisas, não. Um besta, um burro, É verdade. Ronaldo, agora eu quero falar um pouquinho sobre a sua profissão, né? Que, na verdade, o nome
normal dela seria decorador. Mas eu ouso dizer que, na verdade, a sua profissão é realizador de sonhos. Que é, é exatamente O meu sonho. é isso que você faz. Como é que é para você, né? A gente tem até que voltar um pouquinho na sua história falando um pouco sobre isso, porque hoje você é decorador de festas, né? Como é que é para você também carregar isso? E eu acredito que seja um peso, é uma alegria, mas é pesado carregar isso porque a pessoa, o casal, né, sonha com aquela decoração, aquela festa, a menina sonha com Ricardo. aqueles 15 anos, a família sonha com o aniversário centenário de um ente querido, e você carrega isso nas suas mãos, né, e faz, é nítido, é lindo ver nos seus olhos o amor, o carinho, a dedicação que você coloca em tudo isso que você, todas as festas que você faz, seja ela pequena para 30 pessoas ou seja ela para 500 pessoas. É muito bonito ver você fazer, a sua motivação, a sua inspiração, o carinho, que a gente que tem uma proximidade contigo percebe e talvez outras pessoas que veem só de longe vê só a beleza, mas a gente consegue ver também o seu sofrimento, a criação, porque é sofrido criar, conseguir chegar nesse final, né? Parir dói. É verdade, entende? É um momento assim, muito, muito especial na minha vida, porque você sabe que isso não aconteceu por acaso na minha vida, isso foi Deus que me deu. Um belo momento, eu estava assim, no auge dos meus 18 anos, aprontando todas, não posso contar nenhuma aqui, mas aprontando todas. Um momento em que isso aqui agora começou a me incomodar. O que que acontece? Mexeu com a minha emoção. Uma pessoa amadíssima na minha vida me pede, faça isso assim, assim para mim. O que é? Levar uma coisa para fulano comer, porque estão lá fazendo não falava arranjo, não. Não falava que estava decorando a igreja, não. Estava enfeitando, estava arrumando a igreja para o casamento em setembro de 1977. E eu saí. Mas naquela época, o que se falava de ir na igreja matriz, você tinha que estar composto, né? Uhum. Porque Monsenhor é um luxo. Eu achava Monsenhor um luxo. Quem não achava, quem não gostava, problema. Mas eu continuo achando que ele devia estar aí de volta. Mas não pode. O que acontece? Eu saí para levar aquela coisa, não sei nem o que era mais, eu sei que era comida boa. Comida feita por como é que eu vou fazer? Matrona italiana, aquelas donas da Itália, aquela que trazia, que trouxeram aquele tempero maravilhoso para cá. Eu fui lá levar. E uma pessoa que eu tenho, assim, uma saudade enorme, uma saudade muito grande, que além de ter sido meu professor na era primária no Barão de Macaúbas, no grupo escolar Barão de Macaúbas, se tornou meu diretor no Colégio Estadual de São Fidélis, meu professor também no Colégio Estadual de São Fidélis e meu amigo particular e a mão mestra, né, a mola mestra que me impulsionou para essa coisa de estar fazendo esses arranjos de festa. Julimar Cruz. Ei, Micheline, aguenta essa. Aí a gente está naquela história toda. Eu cheguei, ele virou para dona Nilce Noronha, que hoje ela está por aqui. Eu sinto saudade, agora quase não vejo. Ela fala assim: pronto, Nilce, quem vai fazer os arranjos, prender as flores do altar? Porque naquela época o senhor não deixava. Mulher, Deus me livre de uma mulher botar o pé no primeiro degrau do altar. Não sei o que era, mas eu achava isso interessante. Achava bonito. E Julimar não podia subir, porque acho que ele tinha passado do peso, não podia subir no altar. Ele não conseguia subir. É Sim. Alto aquilo, né? Sim, A gente muito sabe que é alto. alto. Eu falo assim, mas com todo respeito, com amor gigantesco. Eu sei que as meninas dele levam isso em consideração, porque isso a gente conversa muito. Cada vez que se encontra, a gente mata um pouquinho da saudade falando dessas coisas. Sim. Esse é o último encontro meu de Micheline e Lísia. E isso para mim é muito bom, eu amo aquelas crianças. O que acontece? Aí eu comecei, voltei, avisei que ia fazer, que precisou de fazer, e ali eu comecei, eles me ensinando uma coisa muito interessante. Você imagina, uma madeira aqui, uma coisa mais ou menos desse tamanho assim, ou da tamanho de santo não, é da madeira, tá? E outra deitada assim, presa uma na outra assim. Uhum. Aquela coisa assim, parecendo um T de cabeça para baixo. Sim. Uma esteira aqui, pintada de verde,
que o detalhe com ele, querido, era assim no auge. Ele sabia dos mínimos detalhes, tinha que ser tudo ali, olha. E outra deitada aqui. E todas as flores eram tiradas do tamanho do cabo, eram cortadas e era amarrada em palitos de churrasco, assim, de mais ou menos no tamanho de uns Pra 15, espetar na esteira, de né? 15 centímetros ou menos, 8 centímetros, sei lá o que era, e amarrava a flor e você ia espetando, ia criando, ia criando. E foi assim que eu comecei. Sim, e a partir daí não parou nunca mais, Não, né? não parei, não me deixaram mais, né? Mas eu falei que foi Deus que mandou. Então, agora eu vou ter que levar isso até o último momento. Não me mande flores depois que eu morrer. Me mande agora. Agora, Para eu poder quando- transformar. Entende? Aí o que acontece? Foi assim que eu comecei, daí eu comecei aquela coisa toda. Mas teve um dado momento que apareceu uma amiga minha, amiga de escola, amiga de, sabe, de casa, amiga mesmo, de bailes, de rua, de copos. A gente tinha uma amizade muito grande. Infelizmente, ela resolveu também, né, ir embora, atender o chamado muito cedo. Que eu tenho um orgulho muito grande de dizer, eu acredito que nem os filhos, nem o viúvo, o marido dela, vai falar que eu não deveria ter feito isso, porque era um amor, é uma coisa, uma amizade muito bonita. Alceli Laurindo Javoski. Casamento dos dois, ela chegou para mim e falou assim: Ronaldo, eu quero que você faça a produção do meu casamento, mas nós vamos calcular porque eu vou te pagar. Foi quando eu comecei a ver. Foi o seu primeiro Foi casamento? o Eu ia te não, perguntar o isso primeiro agora. casamento cobrado, pago. Aham. Que eu já fazia um montão, mas Você era começou a só fazer- para dizer que estava fazendo. Aham. Né? Isso aí tinha muita gente, tinha passado muita gente, mas ali, e ela me contratou. Eu sei que dali saiu coisa do Arco da Velha. O que ela calçou, o que ela vestiu, o que ela usou no cabelo, as flores, tudo eu acompanhei nos mínimos detalhes. E até a questão do almoço, que era um churrasco, eu ainda fui parar com uma outra pessoa também que foi muito importante nessa questão de decoração, que eu vou falar também. Criança, vocês segura a onda de vocês. É a dona Natália. Eu acho que eu tenho a foto lá em casa até hoje. No almoço, que era um churrasco, no horto. No horto não, no posto agropecuário que chamava, onde tinha a festa da exposição, que tem quando acontece a exposição. Sim. Mas aqui era um outro lugar, né? Não era Sim. aquela coisa acabada, que mesmo produzida para a exposição, não chegava aos pés do que era. Aquele riachozinho cortando aquela pontezinha de madeira, e você ficar ali, atravessava aquilo. Eu tenho uma foto com eles ali. E foi ali que a gente fez toda a produção, que o churrasco foi lá, não sei porquê, o casamento foi na igreja matriz, e foi lindo. Aí eu comecei a cobrar, a fazer cálculo, a fazer orçamento, e aí vem sustentando toda essa coisa que me imprensa. Eu fico imprensado, tem hora, assim, por causa dessa coisa de criar, e cada vez eu quero mais, eu vejo mais aquela coisa toda, e não vejo a coisa como profissionalismo de retorno, mas eu vejo como de realização, de alegria, de É uma festa. realização pessoal, né? Minha também, que é aquela coisa, eu nunca tive festas, quem falou? Eu tenho todas as festas. Até aquela que dá um momento muito grande de erro, até aquela é minha também. Sim. Porque a gente aprende com os erros também, né, Ronaldo? Sim, com certeza. Aprende com os erros, aprende com as pessoas. E isso tudo que Deus coloca. Eu acredito piamente essa coisa especialíssima que é chamada Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, isso para mim é uma coisa, por mais que eu seja esse desequilíbrio todo enquanto pessoa, comportamento, as suas loucuras todas, mas esse meu centro, esse meu astro, isso não apaga. E eu fico ali sustentando. E tem um momento muito interessante. Quando eu estou para terminar a decoração, fica aquele momento que é o final, o arranjo floral da mesa de doce. É uma das últimas coisas. Hoje eu nem tenho feito mais, não. Quem está fazendo para mim é uma pessoa especial que trabalha comigo, Jefinho. Ele monta como ninguém, só reclama dos espinhos. E eu gosto. Ele, que posa, não sei o quê, que espeta, aquela coisa toda. Mas eu gosto. Quando me espeta assim, eu tiro e inflama. Porque quando pega na unha aqui por baixo assim, inflama, a gente fica com aquele negócio doendo uma semana. Mas eu curto tudo isso. Isso é de menos perto da satisfação que você sente de você parar em fazer e olhar, uma decoração de festa, né? que nem me preocupo em fazer uma fotografia para guardar. Não faço. Você sabe disso. É verdade. Que você já me chamou a atenção disso. E é assim que eu sou, minha vida, eu vou fazendo, mas eu tenho uma coisa que eu quero levar isso por capricho comigo.
mesmo que eu não acerte nunca, mesmo que eu não veja nunca o resultado que eu busco, mas eu vou estar sempre coletivamente. Não sei ser sozinho. Não Isso é sei muito importante. querer ser sozinho. Olha, uma coisa que você nem sabe, sem nem perguntado. Se hoje a estação ferroviária está em nome do município, eu fiz ficar. Que eu paguei passagem de avião do meu bolso e fui a Brasília. Não estou falando isso aqui para que ninguém lembre disso e escreva meu nome lá na parede, não. Escreve agora. Você quer escrever meu nome? Escreve comigo vivo. Se depois que eu morrer, um engraçado daqui a 30 anos. Você vem até e puxa o pé. Eu venho até. Eu derrubo a pessoa de onde eu estiver. Não gosto dessa. Quem gosta de nomezinho em parede é cemitério. Deus É me defunto, livre. plaquinha. Eu não quero isso pra mim, não. Eu quero agora. Sim. Faz uma festa pra mim amanhã, Ricardo. Ué, vamos fazer. Sabe o que eu gosto muito? Ah. Roubá-lo com camarão. Você bota aquilo e bota vinho branco, bota pra seco, pra eu ficar tonto, pra eu ficar louco. Eu quero isso agora. Arranja uma briga Ronaldo. comigo daqui a pouco, Manel Henrique. Me xinga de tudo é nome, poder eu te xingar também. Aí depois que eu morrer, fala assim, ele era tão bonzinho, escambau. Morreu, acabou, esquece. Não gosto disso. Olha, não tinha como ser diferente essa conversa, né? Esse bate-papo aqui contigo, a não ser assim. Explosivo, espontâneo, engraçado e cultural e artístico. Ronaldo, eu quero te agradecer muito a sua presença, o seu aceite de ter vindo aqui, né? Bater esse papo comigo. Para mim foi muito especial. Você sabe, né? O quanto eu te admiro enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Você, para mim, uma fonte de inspiração e de muita gratidão a Deus, inclusive, por ter permitido que as nossas histórias, as nossas vidas e a nossa arte se cruzassem. Com certeza. E falo pra você uma coisa, eu sou bobo de dizer não. Olha bem pra mim. Ah, quem tá lá? Ricardo Pontes, Manuel Henrique, o Elton, que construiu como é que eu vou falar disso aqui? Um império. Vai. Aí eu vou falar que não. Se eu estivesse morto, eu até falava, mas eu não tô. Que bom, eu aqui tenho que agradecer mesmo de estar falando isso, de estar contando uma história. Tenho um prazer, tenho uma alegria muito grande de estar falando dessas coisas. Eu sei que tem muito mais coisas guardadas que eu já nem lembro, mas também, gente, pelo dá um tempo, né? Uma outra hora eu lembro de mais coisas. Vamos tá? marcar uma outra conversa, um outro bate-papo. Sim, como quando você quiser, mas você me avisa com antecedência para eu poder tomar um banho de comportamento, senão eu já tinha falado um monte de porra aqui. E eu não sou disso. Agora, pra gente finalizar, não foi nada combinado, acho que você vai até tomar um sustinho, mas eu acho que eu não poderia terminar essa conversa sem dividir um pouco mais da sua arte com todas essas pessoas, né, que estão nos assistindo e nos ouvindo, enfim. Eu queria que você falasse pelo menos uma estrofinha do Navio Negreiro. Poderia ser até aquela Desce do Espaço Imenso, começar por aí. Pode ser essa, por favor, Ricardo, pra gente finalizar com chave de ouro. Depois eu vou apresentar a notinha, hein? Uma interpretação ainda que seja de uma estrofe, por favor. A câmera tá ali à sua disposição. Muito obrigado por isso. Tá brincando. Desce do espaço imenso, ó águias do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode um olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Porém, o que vejo ali, que quadro funeral, que cenas infame e vil, meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, do tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar, tiri de ferro, estalar do açoite, legião de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças com as bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, porém nuas, assustadas, em turbilhão de âncora, ancorada em ânsia e mágoa, infância. E rir-se a orquestra irônica e estridente. Ri, eu sou como a garça triste que mora na beira do rio.
As orvalhadas à noite me fazem tremer de frio. Me fazem tremer de frio como o junco da lagoa. Feliz da araponga errante, que é livre. E que livre voa. Muito obrigado. Ó, Ronaldo é Chico, isso. com a minha Ronaldo é emoção. arte. Ronaldo é cultura. Muito obrigado, Ronaldo, por ter tido essa honra e esse prazer de conversar e finalizar com essa interpretação esplendorosa, eu diria, esse bate-papo. Obrigado. Obrigado a você. Beijo a quem me ama. Quem não me ama, depois me encontra. Tchau. Deus me livre, você não podia fazer isso não. Agora eu fiquei chorando, cheguei a perder 2 palavras do texto. E aí, galera? Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, né? Foi um misto de explosão, de emoção, de arte, cultura, de poesia. Então, curte, comenta, compartilha, espalha aí pra todo mundo, porque cultura é vida. Venha pra Ritmos, entre no ritmo, você também.